Vamos para a mensagem? Abra comigo sua Bíblia em 1 Crônicas 21, 24. Diz assim o texto: O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: Não, faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não me custe nada. Amém? Talvez esse seja um sermão que eu estou pregando para mim. Em primeiro lugar é para mim. E se servir para você, glória a Deus. Amém? Você está no lucro. Eu estava algumas semanas atrás e me veio esse texto na mente. Veio essa passagem de não oferecer ao Senhor um holocausto que não me custe nada. Um texto que tem um contexto, a gente vai falar sobre isso. Mas nós vivemos numa cultura onde se valoriza sempre o caminho mais fácil, onde os atalhos são bem-vindos, onde se valoriza o menor esforço, o máximo de retorno com o mínimo de entrega é valorizado. E infelizmente isso acabou influenciando também a nossa fé, porque muitos querem bênção sem compromisso, perdão sem arrependimento, adoração sem renúncia. Mas eu tenho uma pergunta para você, e a pergunta que eu fiz para mim: o que define a qualidade da nossa adoração? É o que entregamos ou o quanto isso nos custa? O que entregamos ou o quanto isso nos custa? Porque cantar sem se envolver não custa nada. Cantar sem se envolver custa alguma coisa? Custa nada, a gente canta, às vezes no automático. E por isso que eu falo que essa mensagem é para mim em primeiro lugar, mas também é para aqueles crentes velhos. Quem é crente velho aqui? Quem tem mais de 10 anos do Evangelho? Então essa mensagem é para você também, mas quem tem um tempo de caminhada, quem já está entrando no automático, é para você também essa mensagem. Porque conforme o tempo vai passando, a gente acaba fazendo as coisas no automático. Então, a gente às vezes acaba cantando por cantar. Às vezes a gente acaba servindo quando sobra tempo. E servir quando sobra tempo custa alguma coisa? Custa nada. É o tempo que está me sobrando. Então, já que eu estou aqui, eu sirvo. Não custa nada. Permanecer fiel quando ninguém está vendo, aí começa a custar. Perdoar quando dói, aí começa a ter algum custo. Servir quando eu estou cansado, quando, que nem eu no meu caso, que estou numa escala de 6 por 1, e eu tenho apenas um dia de folga, e eu falo, peraí, eu tenho um dia para mim descansar. Então se eu pegar esse único dia e falar, é o dia que eu tenho de folga, e agora eu tenho que servir, aí vai ter um custo, sim ou não? Aí custa.
Mas quando a gente entende isso, isso começa a mostrar, a revelar a verdadeira adoração, o que está por trás disso, o que tem realmente no nosso coração, o custo, o preço. Por isso que eu pus de tema aí, pode pôr para nós aí, Samuel. O preço da verdadeira adoração. Qual é o preço da verdadeira adoração? Qual é o preço? Qual é o custo da verdadeira adoração? Porque, olha como começa esse texto. Qual é o contexto desse texto? Põe para mim o versículo 1 de 1 Crônicas aí, 24, 21, né? Satanás, olha como começa o texto, que a gente acabou de ler. Satanás levantou-se contra Israel e incitou Davi a fazer um recenseamento do povo. Põe na NVT. Incitou. Também tem umas que está dizendo levou. Satanás se levantou contra Israel e incitou, levou Davi a fazer um censo. E quem é Davi, meu irmão? Por isso que eu falei que essa pregação é para mim, porque você pode ter se chocado, né? Falar, como assim, pastor? Você está pregando para você, então você não é crente, pastor? Você precisa de mensagem? Mas eu estou falando de Davi, o rei, o homem segundo o coração de Deus. E o texto começa dizendo que Satanás levantou-se contra Israel e incitou, levou Davi a fazer um recenseamento do povo. Levou Davi a cometer um pecado. Esse é o contexto para chegar naquela declaração que a gente ouviu. Eu não vou oferecer um holocausto, um sacrifício que não me custe nada. Então Israel está debaixo de um juízo. Eu não ia ler o texto todo, mas vamos ler esse texto para a gente entender esse contexto, para ficar mais claro isso daí. Aí vamos ver o que vai acontecendo aí no decorrer do texto. Davi disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: vão e contem os israelitas desde Berseba até Dan e tragam-me um relatório para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu: que o Senhor multiplique o povo dele por 100. Ó rei, meu senhor, não são porventura todos eles súditos do meu senhor? Por que meu senhor deseja fazer isso? Porque deveria trazer culpa sobre Israel. Está vendo? Aqueles que estão do lado de Davi está percebendo o erro que Davi está cometendo, mas Davi vai continuando. Por que meu senhor deseja fazer isso? Porque deveria trazer culpa sobre Israel. No entanto, a palavra do rei prevaleceu, de modo que Joabe partiu, percorreu todo Israel e depois voltou a Jerusalém. Joabe apresentou a Davi o relatório do recenseamento do povo. Em todo Israel havia 1.100.000 homens capazes de manejar a espada, e em Judá 470.000. Joabe, porém, não incluiu a tribo de Levi e de Benjamim na contagem, pois a ordem do rei lhe parecera absurda. Essa ordem desagradou a Deus, por isso ele puniu Israel. Então Davi disse a Deus: pequei gravemente com o que fiz. Agora eu te imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. O Senhor disse a Gade, o vidente de Davi: vá dizer a Davi, assim diz o Senhor. Agora imagina eu e você nessa situação. A gente comete uma loucura, desagrada a Deus, e Deus dá uma opção para nós. Imagina, eu vou dar uma opção para você recuperar, reparar do seu erro. Vou te dar 3 opções, escolha uma. Qual você escolheria, meu irmão? Escolha uma delas e eu a executarei contra você. Gade foi a Davi e lhe disse: assim diz o Senhor, escolha entre 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos seus adversários, perseguido pela espada deles,
3 dias da espada do Senhor, isto é, 3 dias de praga. Qual que você escolhe aí, meu irmão? 3 anos de fome, você tem que escolher uma, tá? 3 anos de fome, 3 meses fugindo dos adversários, perseguido pela espada, ou 3 dias da espada do Senhor, diretamente de Deus, 3 dias de praga. Qual que você escolhe, meu irmão? Qual? Quem escolhe a primeira aí? Levanta a mão. Quem escolhe a primeira? Quem é do time A? Ninguém? Quem é do time B aí? Você escolhe A, só tem uma pessoa do A. Quem é do time B? Ser perseguido pela espada do adversário. 1, 2, 3, 4. E quem é do time C aí? Ser perseguido por Deus, diretamente por Deus. Eita, essa igreja aqui é de crente, hein? Vocês estão entendendo? Por que vocês escolheram o C? Porque foi essa a escolha de Davi, sabia que foi essa a escolha de Davi? Sabe por que Davi escolheu a C? Continua o texto aí. Decida agora, vai para frente. Davi respondeu: é grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande do que cair nas mãos do homem. É melhor cair nas mãos de Deus, porque agora você consegue entender por que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus? Meu irmão, esse não é, eu estou fugindo um pouco aqui da mensagem, mas não tem como fugir disso. É por isso que Davi foi considerado um homem segundo o coração de Deus, porque Davi conhecia plenamente quem era o Deus dele. É por isso que ele tinha tanta intimidade com Deus, porque ele escolhe isso. Ele tinha certeza de quem era o Deus dele. É por isso que ele escolhe e fala: eu prefiro cair na mão de Deus, porque eu sei que o meu Deus é grande em misericórdia. E eu sei que os homens não são misericordiosos. Continua o texto. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel. Mas mesmo assim, meu irmão, não pensa que foi 1000 maravilhas. Olha o que aconteceu. Quantos morreram aí? 70.000 homens morrem. Continua. Deus enviou um anjo para destruir Jerusalém. Quando, porém, o anjo ia fazê-lo, ele destruiu 70.000. E Deus ia acabar com Jerusalém. Quando, porém, o anjo ia fazê-lo, o Senhor olhou e se arrependeu de trazer essa catástrofe. E disse ao anjo que destruía o povo: basta, detenha a mão. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Davi olhou para cima e viu o anjo do Senhor entre o céu e a terra, com uma espada na mão, erguida sobre Jerusalém. Então Davi e as autoridades de Israel, vestidas com pano de saco, prostraram-se com o rosto em terra. Davi disse a Deus: não fui eu que ordenei contar o povo? Fui eu que pequei e fiz o mal. Estes não passam de ovelha. O que eles fizeram? Ó Senhor meu Deus, que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família, mas não sobre o teu povo. Depois disso, o anjo do Senhor mandou Gade dizer a Davi que edificasse um altar na eira de Araúna, no Jebuseu. Davi foi para lá em obediência à palavra que Gade tinha falado em nome do Senhor. Araúna estava debulhando o trigo, virando-se, viu o anjo e os seus 4 filhos que estavam com ele se esconderam. Nisso chegou Davi. Quando Araúna o viu, saiu da eira e prostrou-se diante de Davi com o rosto em terra. Davi lhe pediu: ceda-me o terreno da sua eira, para edificar um altar em honra ao Senhor, a fim de que cesse a praga sobre o povo. Venda-me o terreno pelo preço justo. Segue. Araúna, porém, disse a Davi: que o meu senhor e rei fique com ele, e faça o que parecer bom aos seus olhos. Eu darei os bois para os holocaustos, o debulhador para servir de lenha, e o trigo para oferta de cereal. Tudo isso dou a ti.
O rei Davi, porém, respondeu a Araúna: não, faço questão de pagar o preço justo. Não darei ao Senhor aquilo que pertence a você, nem oferecerei um holocausto que não... Ficou claro agora o texto que a gente acabou de ler? Que a gente só leu um versículo, você viu? A gente lê um versículo isolado, não entende nada do que está acontecendo. Agora ficou claro, né? Davi peca, vem, ele escolhe ali a punição, a praga está ali sobre o povo, e aí Deus começa a punir, mas ele vê que Deus é misericordioso, e Deus fala: ó, eu vou parar, tudo bem, mas eu quero que você ofereça um holocausto, um sacrifício. E Davi vai e oferece, e ele acha um lugar, e ele chega ali para Araúna e fala: ó, eu preciso que você venda essa terra, que aqui é o lugar certo para me oferecer o holocausto. E Araúna, vendo o rei, falou: que é isso? Ô rei, você pagar um preço? Não, está aqui, toma, é seu, ainda mais para acabar a praga, é seu, rei, toma os bois, a terra, tudo que você quiser, tudo seu, é tudo nosso, está aqui. Toma. Então, meu irmão, está tudo bem. Então Davi reconhece o seu erro, constrói o altar. Humanamente falando, meu irmão, a solução era perfeita, não era? Solução perfeita. Mas espiritualmente falando, aqui era a oportunidade de revelar o coração de Davi. E aí, meu irmão, é nesse cenário que Davi faz essa declaração, que é uma das mais maduras da sua vida espiritual: não oferecerei um holocausto que não me custe nada. E é por isso que eu estou falando, essa pregação é para crente velho. Talvez você já está conseguindo entender o recado. Crente que está acostumado a viver no automático. Não oferecerei ao Senhor aquilo que não me custe nada. Porque Deus não busca ofertas fáceis, mas Ele busca coração rendido. Meu irmão, a oferta era boa, mas não era suficiente. Araúna ofereceu o terreno, os bois, a lenha, tudo. Nada estava errado com a oferta. O problema não era o que ia ser entregue, mas como e de onde vinha. Porque uma oferta sem custo não expressa rendição, não mostra rendição, sem custo nenhum, mediante o que tinha acontecido. Você entendeu como começou o texto? Satanás incitou Davi a fazer algo que não era, Deus não tinha autorizado ele a fazer, e ele faz. Aqueles que estão do lado de Davi falam: para que você está fazendo isso? Tem certeza, Davi, que você vai fazer isso? E Davi continua falando: não, eu vou fazer o censo, eu vou fazer. E Deus não se agrada daquilo. E aí, na hora de reparar, aparece o jeitinho, não existia ainda o jeitinho brasileiro, mas para o nosso linguajar aparece o jeitinho brasileiro. Opa, a oferta fácil, eu consegui, não vou pagar nada, está aqui, achei o lugar, ainda ganhei de graça, está aqui, a oportunidade está aqui. Mas isso ia mostrar que Davi estava rendido? Isso ia mostrar que Davi realmente se arrependeu? Sem preço, sem custo, sem nenhum valor? E Deus, Ele não mede o valor como nós medimos. Porque para Deus, meu irmão, não é a quantidade, não é aparência, não é visibilidade. Para Deus o que importa é coração. Eu já falei isso muitas vezes e repito: para Deus o que importa é coração. E Jesus, Ele afirma isso mais tarde, quando Ele fala sobre a mulher, que ela deu tudo o que ela tinha, uma simples moeda. E Ele fala: ela deu mais do que todo mundo deu aqui. Por quê? Porque ela deu o coração dela. Jesus não falou sobre o valor. Não vale valor. Não interessa valor. O interesse é o coração. Ali mostrou que aquela mulher entendeu.
entendeu quem era Jesus, entendeu a situação, entendeu o valor da situação, entendeu que não interessava milhões e milhões, saldo bancário. Ali o que valia era o coração daquela mulher, porque ela deu tudo o que ela tinha, uma simples moeda, mas ela entregou. Então, meu irmão, Deus não se impressiona com o tamanho da oferta, mas Ele se impressiona com o tamanho da sua entrega. E aqui eu não estou falando de dinheiro, tá? Não é uma pregação sobre dinheiro, não. Estou falando da sua entrega, da sua vida, do seu serviço, da sua rendição a Deus. Porque o que não nos custa, não nos transforma. Davi entende que não existe arrependimento verdadeiro sem custo. Não existe. Não existe adoração profunda sem rendição. Porque tudo que é fácil demais não gera mudança. Tudo que é fácil demais não gera maturidade, não gera temor. E talvez esse seja o grande problema dessa geração de hoje. Porque a geração de hoje é uma geração que está acostumada com tudo fácil. Vocês já perceberam isso? Essa geração está acostumada com tudo fácil. É por isso que hoje eu vejo pelos meus próprios filhos, e com esses aplicativos, com esses streamings da vida, e agora está cada hora ficando mais caro, né? Netflix, esses negócios aí, e eles, para ofertar uma opção um pouquinho mais em conta, começaram a colocar propaganda, né? E está sendo um parto, um sacrifício para eles assistir um Netflix, uma Disney Plus com uma propaganda de 2, 3 minutos. Mas quem é um pouquinho mais velho está acostumado com sessão da tarde. Como que era? Tela quente. Que a gente assistia o filme com quantas propagandas? De 5 minutos, sei lá quantos minutos, nem contava. Para nós, era normal. Então essa geração está acostumada com tudo fácil. Tudo fácil demais. E você está percebendo que não está gerando mudança? Você está percebendo que essa geração está demorando para amadurecer? Por quê? Porque está tudo fácil, está tudo de mão beijada, não tem dificuldade para nada. As coisas estão hoje, sabe, só falta, sei lá, daqui a pouco, eu acho que você não vai precisar fazer mais nada, eu acho que você vai abrir o olho e está tudo pronto, você não precisa mais tomar banho, acho que você já vai acordar, não sei aonde que nós vamos chegar, né? Que ponto que nós vamos chegar? Porque hoje tudo está cansativo, né? Está demais. Está fácil demais. Mas tudo que é fácil, meu irmão, não gera mudança, não gera maturidade, não gera temor. Então nós precisamos entender, meu irmão, tudo tem um custo. É por isso que, eu me preocupo muito com, eu já falei isso, né, na última pregação. O que vai ser do futuro, do amanhã, desses jovens que não se preocupam com estudo, não se preocupam com mais nada, escolas que dão respostas e a escola só se preocupa com nota, em passar bem, escola modelo, e pessoas que passam em faculdade, e eu não sei o que vai ser. Mas é por isso que a igreja tem uma responsabilidade. Mais uma vez vou afirmar isso, a igreja tem uma responsabilidade. Nós temos essa responsabilidade de ser diferente. Então, meu irmão, tem uma pergunta para você. O que a sua fé tem exigido
ultimamente? A tua fé tem exigido algo de você ultimamente? O meu sim para Deus me custa abrir mão do meu tempo, do meu orgulho, do meu conforto? Ou eu só estou seguindo quando tudo está favorável, quando está dando tudo certo, quando é confortável? Eu não quero nada que custe. Custou, exigiu do meu tempo, exigiu do meu esforço, tirou da minha zona de conforto, mexeu com a minha folga, mexeu com o meu tempo. Porque adoração, meu irmão, envolve sacrifício, não conveniência. Adoração envolve sacrifício, não conveniência. E Davi, ele rejeitou uma fé conveniente. Porque Davi, nessa situação, quando foi oferecido para ele lugar, Araúna oferece, ele poderia justificar: o que importa é o altar, o importante é que eu consegui o altar. Ou ele poderia falar: Deus conhece a minha intenção. Quantas vezes ouvimos isso, né? Deus sabe a intenção do meu coração. O importante é a intenção do meu coração. Ou ele poderia dizer: se foi oferecido, por que eu vou recusar? Se Araúna ofereceu, eu não vou recusar. Ou ele poderia falar: foi providência divina. Ele poderia dizer: foi providência divina. Olha aí, ó. Eu tentei pagar, mas ele falou: não, não precisa pagar. Foi providência divina. Mas sabe o que Davi sabia, meu irmão? Que Deus não negocia princípios com conveniência. Deus não negocia princípios com conveniência. Sacrifício sempre fez parte da adoração bíblica, desde Gênesis. Abel entrega o melhor, por isso que rejeitou de Caim. Por quê? Porque Abel entregou o melhor sacrifício. Abraão sobe o monte com quem? Com Isaac, o filho. Quer mais sacrifício do que isso, meu irmão? Moisés enfrentou o Faraó. E tem um detalhe, tá? Diz a história que Moisés era gago. Enfrentou o Faraó. Davi paga o preço justo. Então, meu irmão, a adoração nunca foi confortável. Nunca foi confortável. Sempre teve um preço, sempre foi custosa. Onde não há sacrifício, o que existe é apenas religiosidade. Aonde não tem sacrifício é apenas religiosidade. É por isso que eu estou falando, meu irmão, essa pregação, em primeiro lugar, é para mim. Não estou pregando para ninguém aqui não, estou pregando para mim. Se está servindo para você, glória a Deus. Porque sabe por quê? Porque aí Deus vai transformar uma igreja, um bairro, uma cidade. Porque se Ele começar a transformar a minha vida e transformar a sua também, nossa, como vai ser bom isso? Porque eu estou entendendo essa mensagem. Quem está entendendo essa mensagem? Dá um glória a Deus aí. Tem preço, meu irmão. Não tem como a gente viver mais no automático. E fala a verdade, se passa o tempo, a gente que é crente velho, a gente não vai acabar fazendo tudo no automático. A gente acaba fazendo no automático, a gente vem na igreja por vir, a gente só oferece aquilo que, sabe, é a sobra, sobrou um tempo eu vou lá, não tinha o que fazer, então eu vou, eu faço. Estou fazendo, né, estou acostumado. Meu irmão, Deus exige muito mais de nós.
sacrifício, meu irmão, ele muda a nossa forma. Hoje, a gente sabe que o altar não é físico, o altar é espiritual. Então, o que pode ser o sacrifício hoje? O sacrifício não é mais, pastor, você está falando de sacrifício, mas passou esse tempo. Nós estamos na nova aliança, não é mais sacrifício, oferecer. Você está querendo dizer o quê? Que a gente vai começar a comprar galinha? Não estou falando disso. Sacrifício hoje é espiritual. Mas o que pode ser o sacrifício hoje? Obedecer quando ninguém está vendo. Esse é o sacrifício hoje. Obedecer quando ninguém está vendo. Perdoar quando dói. Fala Deus. Deus fala mesmo. Ser fiel quando é difícil. Dizer não ao pecado quando seria mais fácil ceder a ele. São esses os sacrifícios de hoje. Não é mais subir trocentos degraus de joelho, andar não sei quantos quilômetros. Não, meu irmão, isso não é sacrifício. Isso daí não muda a vida de ninguém, tá? O que muda a vida das pessoas é aquilo que você faz no secreto, é aquilo quando ninguém está vendo, é aquilo quando a sua alma grita, aquele momento que é difícil. Que nem perdoar quando dói. Eu sei o quanto é difícil perdoar. Eu já falei isso várias vezes, vou falar de novo. Eu faço o máximo possível para não ter intriga com ninguém. Porque a coisa mais difícil é chegar numa pessoa para pedir perdão. Quem sofre desse mal, levanta a mão e dá uma glória a Deus aí. Meu, como é difícil. Não é difícil? A gente ir lá e ter que, com aquela cara de tacho, e ter que pedir perdão, se humilhar, e falar, me perdoa, eu errei, me perdoa. Fala, é fácil? Eu sei que tem pessoas que têm facilidade, mas a grande maioria das pessoas que eu conheço, eu sei que é difícil. Mas isso transforma, isso muda. Isso aí, só Deus pode fazer. Isso daí não tem nada nessa terra, não tem fórmula mágica, não tem nada que consegue fazer isso. Só Deus consegue fazer isso. Só Deus consegue operar esse milagre, porque isso é milagre, tá? Perdão é milagre. Perdão é milagre, meu irmão. Amém? E falta de perdão, meu irmão, é doença. Tem muitas pessoas doentes, por quê? Porque não conseguem perdoar. Porque não conseguem perdoar. Estão doentes, estão com câncer. Você sabia que tem pessoas que pegam câncer porque não conseguem perdoar? Você sabia disso? Você sabia que é comprovado isso? Pessoas que adquiriram câncer porque não perdoaram? Para você ter noção do tamanho que é isso. Então, meu irmão, isso sim é sacrifício. Não é, andar de joelho, subir trocentos degraus de joelho. Não, isso não muda a vida de ninguém. E o sacrifício, meu irmão, dessa forma, desse jeito, espiritualmente falando, é o termômetro da sinceridade da nossa fé. Isso mostra o termômetro também da maturidade da nossa fé. Mostra o quanto nós já estamos maduros na nossa fé. E como que eu posso aplicar isso de forma direta e honesta? Como que eu posso viver isso, essa palavra, pastor? Como que eu vivo isso? Oferecer aquilo que realmente me custa, não oferecer qualquer coisa. Primeira coisa que você tem que começar, que eu tenho certeza que é uma coisa que custa para todo mundo, sabe o que é? Vida devocional. Se eu fizer um levantamento aqui,
Não tem 10% de pessoas que têm vida devocional. Desafio à igreja. Desafio. Sabe por quê? Não tem? Porque custa. Sim ou não? Custa ou não custa? Custa ou não custa? Custa. Custa a vida devocional. Não é fácil. Outra coisa para trazer para a sua realidade: compromisso com o reino. Compromisso com o reino. Colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Custa ou não custa? Custa. Serviço cristão, custa? Custa. Santidade diária, custa ou não custa? Adoração que não é só cantar, custa? Porque cantar todo mundo canta. Cantar até as pessoas, você vê no carnaval, tem bloquinho no carnaval que tem um momento que eles cantam louvor. Você sabia disso? Lá em Salvador, tem bloco do carnaval que eles estão cantando lá, todo mundo lá na loucura lá, daqui a pouco, vamos cantar um louvor agora, canta um louvor. Canta. É adoração isso aí? Isso é adoração? Não, isso não é adoração. Então adoração não é cantar não, meu irmão. Isso daí não é adoração. Sabe outra coisa que custa? Viver de forma rendida a Deus. Custa. Então, para a gente concluir essa mensagem, meu irmão, o que Davi nos ensina aqui com essa mensagem? Que Deus não aceita sobra. Deus não aceita o resto. Deus não aceita sobra. Cutuca seu irmão e fala aí: Deus não aceita sobra. Deus não aceita o resto não. Deus não se agrada de uma fé conveniente, uma fé confortável. Deus, ele tem procurado o coração totalmente rendido a Ele. E o altar, meu irmão, só foi levantado depois que Davi decidiu pagar o preço. Olha o contexto. Davi vai, peca. Deus dá 3 opções para ele. Ele pega a opção mais sensata, porque ele conhece a Deus. Deus fala que ele tem que oferecer um sacrifício. Aparece a oportunidade fácil. E Davi fala: não, eu vou pagar aquilo que me custa, um preço justo. E oferece o sacrifício. E depois que ele oferece o sacrifício, olha o que acontece lá. Põe lá o texto aí, Samara. Depois do versículo 24. Então, quem está comigo aqui? Então Davi pagou a Araúna 600 ciclos de ouro pelo terreno. Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e ofertas de comunhão. Davi invocou o Senhor e o Senhor lhe respondeu com fogo que veio dos céus sobre o altar de holocausto. O Senhor ordenou ao anjo que pusesse a espada na bainha. Acho que é só aí, né? Aí, né? Depois deixa eu ver o 28. Não. É. Nessa ocasião, Davi viu que o Senhor lhe havia respondido na eira de Araúna, o Jebuseu, e passou a oferecer sacrifícios ali. Davi paga o preço. Naquela hora, põe no 27 de novo para nós. O Senhor ordenou que o anjo fizesse o quê? Coloque a espada de volta. Chega. Não tem mais morte. Acabou. Eu recebi o sacrifício. O preço foi pago. Pagou um preço. E todo dia, no dia da ceia, a gente canta aqui: o preço Ele pagou
o preço da minha salvação. Está entendendo, meu irmão, a semelhança das coisas? O preço foi pago. Não é o preço, um simples preço de 600, coisas de ouro. Não, meu irmão, é o preço da sua salvação foi pago. Você pecou muito além do que Davi tinha pecado aqui. Você pecou além. Você está entendendo? Você pecou além. E aí você quer oferecer o que a Deus? A sobra? É a sobra? Você consegue falar igual Davi falou no versículo 24: não vou oferecer nada que não me custe. Não oferecerei algo que não me custe nada. Porque o preço que Ele pagou por mim foi alto. O sacrifício que Ele fez por mim foi alto. Então o que eu ofereço a Ele? Qual é o custo? Qual o preço da verdadeira adoração? Porque o custo da adoração revela o valor que nós damos a Deus, meu irmão. Qual é o valor que eu dou a Deus? É o custo da verdadeira adoração. É o valor que eu dou a Deus. Porque adorar a Deus, meu irmão, é decidir todos os dias que Ele vale mais do que o meu conforto. Adorar a Deus é decidir todos os dias que Ele vale mais do que o meu conforto. Amém? Glória a Deus. Fica de pé.